Cristiano, mas eu Claro. pensei numa coisa aqui. Por exemplo, quais, na sua opinião, na sua experiência, quais eram as maiores dificuldades, né, que na área de TI, na área de tecnologia, existia ali na década de 80 e de 90 e que hoje, né, como você disse, nos últimos 20 anos, a gente já não tem mais, né? Qual que é o principal, assim, que você vê de evolução nesse sentido? Do meu ponto de vista, como eu comecei a carreira, entre outras coisas, sendo programador também, é que a gente, para programar, a gente levava 10% do tempo desenvolvendo, analisando o processo e desenhando o processo. Ele levava 60% do tempo para escrever código, perdão, uns 40% para escrever código, e a metade do tempo era documentando aquilo que a gente fazia para que outros pudessem colaborar conosco. E outra parte grande do tempo, uma outra turma ficava decidindo como é que funcionavam as interfaces de troca de dados entre os diversos sistemas, para que os modelos de informação usados de um lado e de outro fossem compatíveis entre si. Então, de tempo produtivo mesmo, para criar alguma coisa nova, entender os problemas e criar um automatismo para realizar as soluções, a gente tinha, vamos dizer aí, 10% do tempo útil. E o resto era tarefa mecânica. Aquilo que em inglês a gente chama de stultify, tarefa repetitiva. E o que tem sido substituído é a mão de obra humana nessas tarefas não criativas, não nas tarefas não de análise, mas de codificação, de criar interfaces, de fazer uma máquina falar com a outra. Então, cada vez mais a gente consegue pegar pedaços de código já desenvolvidos e cada vez mais complexos e colocar os aplicativos para falar um com o outro. Eu posso dar um exemplo concreto? Claro, por favor. Tá. Na área que eu trabalho, por exemplo, nós trabalhamos com um sistema de inventário físico e lógico de qualquer coisa. Falando da parte de telecomunicações, concretamente, é a gente pegar uma rede de telecomunicações e desenhar essa rede, descrever essa rede e ficar gerando ordem de serviço, os desenhos da planta, os esquemáticos para o pessoal poder fazer a manutenção. E tudo isso foi automatizado. Então, você tinha uma sala cheia de cadistas, tá? Antes, onde o pessoal fazia BIM, hoje você já tem programas completos que traçam isso para você. A escolha de uma melhor rota para uma rede de fibra ótica nova, por exemplo, ela é muito auxiliada com os dados de geoposicionamento, e a máquina mesmo, ela roda os algoritmos para descobrir qual é a rota mais econômica para determinada coisa. E todas aquelas listas de materiais, o cálculo de custo, o cálculo do prazo que aquilo leva para fazer, é feito também de maneira automática por esses sistemas. Mas o melhor disso tudo é que a documentação da rede já sai pronta do processo de desenho, guia o processo de execução, e toda essa informação passa para quem faz a operação de uma rede. O que é isso de fazer operação? Todas as conexões lógicas da rede, por exemplo, se num determinado ponto tem um cliente ligado, a gente consegue ver a rota inteira por todas as fibras óticas, os rádios, os sistemas, as caixas de emenda, os dutos por onde isso está passando e até onde vai. Tendo essa informação, a gente consegue rodar um programa de maior abstração em cima de uma rede para auxiliar o pessoal de operação, que é o que a gente chama de NPMD, Network Performance Monitoring and Diagnostics. Ou seja, ele vai pegando de todos os elementos de rede as informações sobre tráfego, dizendo quem está falando com quem, como é que está a qualidade de serviço do ponto de vista dos usuários, qual é o comportamento, o behavior da rede normal. E a partir daí eles inferem se cada usuário está tendo um comportamento normal, se tem boa qualidade de serviço, e se houver qualquer anomalia no desempenho da rede, ele pode fazer uma análise regressiva e apontar qual é a causa primeira disso, e mais, pode avisar os usuários antes e já dar a receita de bolo para o pessoal de operação tomar providência para consertar, ou melhor ainda, a rede já pode ter mecanismos de recuperação automática que já vai atuar sozinho. A vida hoje, então, está muito fácil, hein, Cristiano? Para quem opera, é muito facilitada, mas o sujeito tem que ter um corpo de conhecimento gigantesco para aproveitar as benesses de tudo isso. Isso me leva... que a inteligência artificial é uma ferramenta espetacular para facilitar a nossa vida. É como na indústria, a gente fazia tudo à mão,
150 anos atrás. Hoje é tudo automático. Você entra lá com o negócio, a máquina funciona sozinha e sai a peça pronta.